Ana, e a gente vê lá no YouTube, né, muito estudo, palestra sua ali, e às vezes é lógico que o palestrante ele traz ali alguns aspectos pessoais, né, mas muitas vezes não, né, a gente fica sem saber, né, e como a gente estava até conversando ali antes, é legal a pessoa ver que muitas vezes o caminho pode ser parecido ou igual, né, daquele tarefeiro que está no bem, né. No teu caso, você já veio de família espírita ou teve algum contato com a doutrina, em que momento, né, que você pode dizer? Rapaz, a história é longa, hein? Já deixa eu contar. Sim, com certeza. Então, quando eu nasci, os meus pais já tinham uma casa espírita nos fundos da minha casa. Eu nasci num bairro aqui de Santa Teresa, muito antigo. Aqui no Rio de Janeiro, esse bairro é um bairro português. Ele fica no alto do morro, então é um lugar de difícil acesso e é quase como se fosse uma cidadezinha pequena. Então, meu pai e minha mãe médium, psicofônica, e meu pai era coordenador da reunião mediúnica. Então, eles abriram palestras públicas, tinha passes, tinha evangelização de crianças, reunião mediúnica. E isso era assim, um quintal grande, meu pai mesmo construiu uma sala maior e uma pequenininha. Então, quando eu cheguei, eu sou a quarta filha de 5, quando eu cheguei, eles já estavam nessa atividade há muito tempo. Então, eu não vi o começo, como é que foi esse começo. Mas eu sempre estive envolvida com essas atividades deles, cestas básicas, atendimento à comunidade. Então, era assim, muito forte isso. Então, a nossa convivência familiar e casa espírita era quase que uma coisa só. Então, tinha gente indo na minha casa todo dia para ser atendido espiritualmente ou materialmente. Então, se alguém queria doar coisas, doava lá em casa. Então, lá sempre tinha sacolas de roupa, sacola de sapatos, mantimentos, e aqueles que precisavam também vinham. Então, foi um trabalho assim, social imenso, né, na nossa região. E eu conheci a doutrina assim. Aliás, eu levei um tempo para entender que existiam outras casas espíritas. Eu, assim, pequena, eu achava assim que aquilo era um universo único. Sim. Depois é que eu entendi que tinha movimento espírita, um monte de outras casas espíritas como a nossa e tal. E aí eu entrei para o movimento espírita propriamente dito. Aí é que eu fui frequentar a mocidade espírita e aí a minha trajetória Em outras casas? Em outras casas. E seus pais continuavam com... Continuavam lá com um atendimento mais dos adultos, porque não tinha a mocidade espírita na nossa casa, né? Então, a minha trajetória foi crescendo, assim, de espaço, né? Então, eu comecei a evangelizar, eu tinha 13 anos, e depois segui com palestras, estudos. Então, foi até mesmo as questões mediúnicas, assim, de reuniões, para você já era sempre normal, naturalidade. Muito normal. O fenômeno mediúnico era uma coisa, assim, da hora, né? Assim, comum. E da minha mãe dar passo na gente em tudo aquilo que a gente sentisse, dor de cabeça, virose, né? Então, era uma coisa comum. E muitos médiuns transitavam na nossa casa também, né? Se formaram, aprenderam a mediunidade. Então, eu conheci aqueles espíritos protetores da casa, né? Muito pequena, conversava com eles, os escutava. Então, eu realmente... Materializado ou não, através de psicofonia? Não, através